Porque a Igreja Católica acha que é a verdadeira. Isso não seria um pouco de arrogância? Pois é, tem muita gente que questiona isso e é uma pergunta boa e bem válida e merece uma resposta totalmente honesta. Eu não vou dar uma resposta meio que na defensiva e nem tentando atacar as outras pessoas, mas uma resposta mais séria, com um argumento de verdade. Porque ou Jesus fundou uma igreja ou não fundou. E se fundou, ela existe até hoje, dá pra descobrir qual é. E no vídeo de hoje eu vou usar 3 fontes para argumentar isso. Primeiramente, é lógico, a Bíblia. Segundo, a história. E terceiro, a própria razão. E no final, você decide. Só antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. E gostaria de pedir desculpa pela minha voz, porque eu tô bem doente hoje. Mas então, antes de qualquer coisa pro vídeo, a gente precisa entender que a Igreja Católica realmente está querendo dizer quando faz essa afirmação. E a única coisa que ela está afirmando é que Jesus fundou ela. Eu falo isso porque tem muita gente que eu vejo falando que a igreja fala que quem não segue ela vai pro inferno automaticamente, ou coisa assim. Na verdade, não é nada disso. A única coisa mesmo que a igreja afirma é que Jesus fundou ela, e isso é identificável na história, com uma linha contínua de apóstolos até hoje. E assim, isso é uma afirmação histórica que pode ser verificado. Não é só uma questão de fé. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples para você. Se Deus se fez homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, você acha mesmo que ele deixaria a mensagem dele por acaso assim? Sem garantia nenhuma, sem estrutura, sem ninguém responsável por guardar tudo isso de uma forma fiel? Faz todo sentido de que ele tenha fundado uma instituição e que essa instituição seja identificável até hoje. E assim, eu imagino que você possa querer dizer, ele deixou a Bíblia, mas na verdade ele não deixou a Bíblia, ele deixou a Igreja Católica e ela foi a responsável por juntar e definir quais livros entrariam na Bíblia. Mas agora, falando dela, vamos usar ela, porque muita gente acha que a Igreja Católica é uma invenção da Idade Média. Mas vamos ver o que Jesus fala. Lá em Mateus 16, um dos momentos mais importantes de todo o Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos dele: "Quem vocês dizem que eu sou?" E Pedro responde na hora: "Tu és Cristo, Filho de Deus vivo." E então vem a resposta de Jesus. E presta atenção aqui, porque ele diz o seguinte: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus." Mas agora vamos olhar um pouco essa frase e o que ele quis dizer. Bom, ele diz: edificarei a minha igreja, no singular, uma só. E o próprio Jesus diz que essa igreja é dele, não uma igreja de Pedro, não uma continuação da tradição judaica, é a igreja de Cristo. Ele também diz que as portas do inferno não prevalecerão. E isso é uma promessa divina de Jesus dizendo: essa igreja vai durar, vai sobreviver a tudo, a perseguições, às heresias, a escândalos e impérios que caem. Até os fins dos tempos a gente vai ter a Igreja Católica. E Jesus também fala das chaves do reino. E bom, essas chaves eram um símbolo de autoridade no mundo antigo. Quem tinha a chave governava. Nesse momento, Jesus está dando autoridade real a Pedro. Agora, olha só o que Jesus também fala lá em João 21, quando Jesus já tinha ressuscitado e ele encontra o Pedro e pergunta 3 vezes para ele: "Pedro, você me ama?" E em cada uma das vezes Pedro responde que sim. Então Jesus diz: "Apacenta minhas ovelhas." Então Pedro, que tinha negado 3 vezes, recebe 3 vezes a missão de cuidar do rebanho inteiro. Outro exemplo é em Lucas 22, que Jesus fala diretamente para Pedro: "Eu roguei por ti, para que a tua fé não desvaleça. E tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos." E aqui, Jesus está mandando ele confirmar os irmãos. E isso é a missão de manter meio que todo mundo firme na fé. A missão de unidade dele. E isso é exatamente o que hoje em dia levou o nome do papado. E isso lá, 2000 anos atrás. E assim, voltando rapidinho aqui pro trecho que eu falei de Jesus nomeando Pedro a rocha pela qual ele edificará a igreja, uma coisa que é legal a gente falar aqui é que o evangelho estava escrito em grego. E em grego, quando Jesus diz "tu és Pedro", ele usa a palavra Petros. E quando diz "sobre esta pedra", ele usa a palavra Petra. E aí vai vir gente bem preparado tentando distorcer isso e falar: olha, Petros é uma pedra pequena e
Petra é a rocha firme e grande. São palavras diferentes, então a rocha não é Pedro. E assim, quando eu vi isso até me confundi um pouco a primeira vez, porém, apesar de ser uma objeção inteligente, ela cai por terra por um motivo bem simples. Acontece que Jesus não falava grego no dia a dia, ele falava em aramaico, e em aramaico a palavra usada nas duas partes na frase é exatamente a mesma, que eu não sei falar direito aqui, mas é algo como Kef. Então ficaria algo como tu és Kef, e sobre esta Kef edificarei a minha igreja. Ele não usa palavras diferentes para os dois momentos. E assim, esse escrito em grego foi mais uma adaptação gramatical, por causa do gênero, de masculino e feminino. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve em grego, ele chama o Pedro de Kefas várias vezes. A gente pode ver isso lá em Gálatas 1 e em 1 Coríntios capítulo 15. Então assim, essa objeção, apesar de ser uma objeção, entre aspas, boa, não sobrevive muito tempo quando a gente pega para ver um pouco mais a fundo. E um outro detalhe que vale a pena a gente comentar também, e é um detalhe bem bonito na verdade, é que na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, é porque a missão dessa pessoa mudou. Abrão, por exemplo, virou Abraão, Jacó virou Israel e Simão virou Pedro, a rocha. E essa foi uma missão dada por Deus e não escolhida pelo homem. E daí você pode estar pensando algo também como, beleza, Jesus fundou uma igreja, mas como eu sei que é a católica especificamente, não alguma outra? E aí entra a parte da história que eu falei. E assim, qual é a instituição mais antiga do mundo ocidental com uma linhagem de liderança contínua e toda documentada? E a resposta é a Igreja Católica. Só ela, e não existe outra resposta que se encaixe nisso. Toda a lista do Papa, de Pedro até o Leão agora, é toda documentada, com algumas disputas em alguns períodos, isso é verdade, mas a linha existe, ela é totalmente verificável. Nenhuma outra denominação cristã consegue fazer algo similar a isso. As igrejas evangélicas surgiram só a partir do século XVI com a Reforma Protestante lá em 1500. E bom, 1500 anos depois de Cristo, cara, isso é muito tempo. E assim, Martinho Lutero e João Calvino são meio que os principais fundadores historicamente documentados dessas principais tradições protestantes. Não tem como negar isso e eu acho que na verdade ninguém tenta negar isso. E novamente, eu não tô tentando atacar nenhuma igreja nem nada, é só a questão de história mesmo. Um caso diferente também é da Igreja Ortodoxa, que se separou da Igreja Católica mais ou menos no ano de 1054. Mas sempre lembrando que o debate com eles é sempre sério, merece todo o respeito. Porém, a posição nessa época do bispo de Roma, como sucessor de Pedro, já estava totalmente bem estabelecida séculos antes dessa separação. Mas agora, outra evidência ainda mais poderosa que a lista dos papas é o nome da igreja. Acontece que por volta do ano 107 d.C., e assim, isso é menos de 80 anos depois da crucificação, quando ainda existiam pessoas que tinham conhecido os apóstolos pessoalmente, e só um parênteses aqui, até tem um debate se São João estaria vivo ou não, mas não é o assunto do vídeo. Acontece que Santo Inácio de Antioquia escreveu uma série de cartas no caminho para ser martirizado em Roma. E em uma dessas cartas, ele usa pela primeira vez o termo Igreja Católica, onde ele escreve o seguinte: onde quer que apareça o bispo, aí esteja a comunidade, assim como onde quer que esteja Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Então assim, o nome Igreja Católica, lá por volta do ano 107, o nome já existia, a estrutura já existia, os bispos já existiam. Se a Igreja Católica fosse uma invenção medieval, como muita gente fala por aí, como esse nome já estaria sendo usado menos de 80 anos depois de Jesus. E assim, não é só o Santo Inácio não, São Justino, mais ou menos ali em 155 depois de Cristo, descreveu a celebração cristã da época. E a descrição é idêntica à missa católica que a gente vai aos domingos hoje em dia, com a leitura das escrituras, homilia, oferendas do pão e vinho, consagração da palavra de Cristo, comunhão, e isso lá no ano de 155. E isso é a continuidade da igreja, cara. Outro exemplo é São Cripiano Cartago, que lá no século III diz o seguinte: quem não tem a igreja por mãe não pode ter Deus por pai. A estrutura da igreja era central desde o começo dos tempos. Mas agora vamos apelar um pouquinho para a questão da razão. Isso porque, além da Bíblia e da história, a gente também tem que levar em conta toda essa parte racional para identificar a igreja verdadeira. E esse critério está lá no credo que todo cristão reza, inclusive muitas denominações protestantes. No credo niceno constantinopolitano, está escrito o seguinte: creio na una, santa, católica e apostólica.
E isso são 4 marcas da igreja verdadeira, e a gente vai falar de cada uma delas agora. Começando pelo una, que significa uma só. E Jesus orou explicitamente por isso. Lá em João 17, na vésperas de morrer, Jesus reza: que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Então, assim, essa questão da unidade é uma vontade do próprio Cristo. E aqui, novamente, com todo respeito a todas as pessoas que são protestantes, hoje existem mais de 40 mil denominações protestantes pelo mundo, todas lendo a mesma Bíblia, chegando a conclusões diferentes, com doutrinas que se contradizem até mesmo entre si. Por isso que eu não considero isso a unidade que Jesus pediu. Agora, a Igreja Católica, com toda a complexidade humana dela, mantém uma única doutrina em todos os países, culturas e por todos os séculos. Um católico do Brasil, um da Coreia, um da Uganda e de toda a Polônia crê na mesma coisa, celebra a mesma missa e recebe os mesmos sacramentos. Isso é a unidade que Cristo queria. Agora, sobre a parte da santa. E bom, isso de falar que a Igreja é santa não quer dizer que todos os membros dela sejam perfeitos. A própria história, como eu falei que é algo importante, já mostra que não são. Essa questão da Igreja Santa quer dizer que a Igreja tem origem divina e que os meios de santificação que ela oferece, que aqui seriam os sacramentos, são sagrados e funcionam. E assim, é lógico que existe vários escândalos dentro, a igreja não foge disso, mas próprio Jesus mesmo disse que haveria joio junto com trigo. E a santidade que a igreja produziu em 2000 anos, como São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Madre Teresa, João Paulo II, essa é a única. Nenhuma outra instituição conseguiu documentar tanta santidade. Agora vamos para o católica. E bom, esse termo católica quer dizer universal. A igreja foi enviada a todos os povos e em todos os tempos. Como diz Mateus 28, ide e fazei discípulos em todas as nações. A nossa igreja católica está presente em 195 países. É a maior instituição religiosa da história, com mais de 1 bilhão de membros. Sim, ela é universal no sentido mais literal que existe. A questão do apostólica, essa é provavelmente a mais fácil de se verificar, eu já falei dela aqui no vídeo. E ela quer dizer que a igreja descende diretamente dos apóstolos. Não só na questão das doutrinas, mas também na autoridade transmitida de mão em mão. Todo bispo católico foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, em uma linha que, se a gente for seguindo de um por um, a gente vai sempre voltar nos apóstolos. E isso tudo documentado. Toda essa questão de imposição de mãos, sacramento a sacramento, bispo a bispo, tudo isso documentado por 2000 anos. E nenhuma outra denominação consegue mostrar isso, porque todas as outras têm fundadores humanos que são identificáveis em um momento da história. A Igreja Católica é a única que tem um fundador divino no momento histórico preciso certinho. E isso é lá o primeiro Pentecostes cristão por volta do ano 30, 33 depois de Cristo. Mas assim, agora que eu já acho que consegui passar tudo usando esses 3 pontos que eu falei, eu vou tentar responder algumas objeções que eu vejo a respeito disso na internet. E a primeira que eu vou usar aqui é aquela clássica de mas a Igreja Católica cometeu atrocidades, a Inquisição, os escândalos. Como pode ser a Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira? E assim, tudo isso, essa objeção merece respeito, mas vamos pensar aqui, Jesus nunca prometeu que os membros da Igreja seriam perfeitos. Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e isso são coisas totalmente diferentes. A Igreja Católica ela é divina na origem dela, mas é humana na composição. Então o fato de ter pecadores dentro dela, não só os fiéis, mas inclusive dentro do clero, não desfaz a origem divina dela. Se desfizesse, Jesus teria errado logo de cara, porque ele mesmo escolheu Judas como apóstolo. E tem mais, os critérios que a gente usou aqui nesse mesmo vídeo, como são históricos e racionais, não morais. A questão é justamente essa. A gente não está falando aqui de quem se comportou melhor ao longo da história. A questão é qual igreja Jesus fundou. E isso são perguntas totalmente diferentes. Mas outro detalhe que eu gosto sempre de falar quando eu escuto isso, que é uma coisa que um padre uma vez me falou, que é o seguinte: para cada apóstolo que comete um erro, existe outros 11 que estão seguindo tudo certinho, fazendo bem e não recebem os holofotes. Mas agora, depois de ter falado isso, vamos para a segunda objeção, que é quando dizem que a Bíblia é o suficiente, que só as escrituras bastam. Só que aqui a gente tem um problema sério, porque a Bíblia não sempre existiu ali prontinha do jeito que ela é. Alguém decidiu quais livros entrariam no cânon bíblico.
e quais ficariam de fora. E esse alguém foi justamente a Igreja Católica, nos concílios de Hipona, em 393 e o de Cartago, lá em 397. E assim, tem críticos que às vezes tentam responder isso, falando que eram concílios regionais africanos, não ecumênicos, e assim, tudo bem, dá para argumentar isso. Porém, o Papa Inocêncio I, lá no ano 405, confirmou solenemente esse mesmo cânon para toda a Igreja, e o Concílio de Trento ratificou isso de novo com autoridade ecumênica plena e total. Ou seja, resumindo aqui, a Bíblia que todo mundo usa no mundo inteiro foi definida e conservada pela Igreja Católica, que muita gente rejeita. E tudo isso que eu tô falando aqui é totalmente verificável historicamente. Então, só pra gente encerrar aqui, porque eu acho que o vídeo já tá ficando grande demais, tem 3 argumentos independentes que apontam para a mesma direção. A Bíblia mostra que Jesus fundou a igreja sobre Pedro com autoridade real e a promessa de que ela nunca vai sumir. A história mostra uma continuidade toda documentada, desde os apóstolos até hoje, com registros que chegam a menos de 80 anos depois de Cristo. E a razão mostra que as 4 marcas, una, santa, católica e apostólica, se encaixam todas em uma única instituição de um jeito que nenhuma outra conseguiu replicar ou chegar perto. E assim, essa é uma resposta honesta para uma pergunta honesta. Não tô tentando ser arrogante, tenho até medo de parecer isso, se parecer 1000 desculpas. Agora, se você chegou até aqui e ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, isso é importante, ainda me ajuda. Mas também leva esses argumentos e reza. Fala com Deus, pede para ele se ele fundou uma igreja para te mostrar e nunca deixe de rezar, cara. E bom, se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. Comenta ou qualquer coisa, porque isso também me ajuda muito. E caso você tenha alguma dúvida, alguma opinião de vídeo, algum pedido de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu trago futuramente. Mas então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e fui!